E fazendo mais uma questão ainda envolvendo o eclipse, que diz aqui essa questão? Ele fala o seguinte: qual é a fase lunar atual no momento apresentado no vídeo? Então, o vídeo ele mostra, na verdade, o eclipse solar, não é isso? Então, o eclipse solar é quando a gente tem um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. E como é que a Lua se posiciona para formar, no caso, o eclipse aqui na Terra? Temos aqui uma representação, mais ou menos aqui do eclipse, como é que se forma, né, e do alinhamento entre os astros, para você entender melhor como é que a Lua tem que se posicionar em relação ao Sol e à Terra, né, para que nós tenhamos aqui, no caso, o eclipse. Então, como a gente pode ver, a Lua nova, ela pode estar aqui em várias posições, né? Aqui no caso, se eu tiver aqui nessa posição aqui, né, a gente observa que não estão alinhados aqui, por exemplo, a Terra, a Lua e o Sol. Já nessa outra posição aqui, deixa eu aqui indicar para você, já nessa outra posição aqui a gente observa o alinhamento, né, entre o Sol, aqui no caso, a Lua e a Terra. Então, quando os dois aqui, os três, na verdade, desculpa, quando os três estão alinhados, a face aqui da Lua, ela está completamente virada para o Sol. Então, essa face aqui da Lua, ela está, né, de cara para o Sol, e aqui, no caso, é a sombra na Lua que vai projetar aqui, no caso, o eclipse aqui na Terra. Então, só há essa possibilidade da lua nova para que ocorra, no caso, eclipse solar. Então, toda vez que a gente falar de eclipse solar, a lua ela tem que estar nova, né? Ou seja, ela tem que estar de cara para o sol, né? E detalhe, né? Os três astros alinhados, como eu acabei de dizer. E uma outra possibilidade é quando a lua está atrás aqui do planeta, só que aí quando a lua está atrás do planeta, ela é encoberta aqui, no caso, pela Terra, pela sombra da Terra, só que aí a lua está cheia, a gente fala lua cheia, a gente fala que é eclipse lunar. Então, eclipse solar é quando a lua tampa o sol, e eclipse lunar é quando a sombra da Terra tampa a Lua. Só que nesse caso, a Lua aqui, ela está, digamos, como lua cheia, tá? Como é eclipse solar, qual que é a fase da Lua que ela tem que estar, né? Tem que estar como a Lua nova, né? Então, com a face voltada aqui, no caso, para o Sol. Então, aqui a gente só tem uma possibilidade, e qual que a alternativa indica essa questão, né? No caso aqui, o item A, né? Então, Lua nova é a única possibilidade que a gente tem para fazer aqui, no caso, para formar o eclipse solar. Relembrar aqui um pouquinho? É isso.